Muito bem, pessoal. E antes de começar a nossa live, tem uma super novidade aí. O Passa no Crédito está com mais dois canais de informação para você acompanhar o nosso trabalho e acompanhar as novidades do mercado de crédito e de cobrança. Nós estamos com o nosso site no ar, o passanocredito.net.br, onde você pode consultar nossos produtos e serviços, nossa consultoria PJ e também ter acesso aos nossos conteúdos gratuitos, uma série de matérias que nós temos postado aí para te ajudar a organizar as finanças pessoais. E o outro é o nosso canal no YouTube, é isso aí, Passa no Crédito agora no YouTube também, procura lá Dimas Pinheiro, canal do YouTube, você vai ver o meu canal lá também falando sobre os produtos financeiros e como você extrair o melhor do que tem no mercado para organizar suas finanças, para colocar seus projetos para andar. Porque muita gente critica o trabalho dos bancos, né, pessoal? Mas na verdade não tem produto bancário ruim, tem produto bancário mal utilizado ou produto bancário que você não conhece as características, não conhece o preço que é cobrado e acaba utilizando algo que não serve para você ou que vai sair muito caro para você. Mas o personal banker tem a capacidade de te ajudar aí a identificar os melhores produtos e as melhores oportunidades, tudo bem? Então vamos lá! Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo de ano que foi bem conturbado aí, início de novo governo, muitas notícias, muitas surpresas aí que ninguém esperava, né? Sobre o caso Americanas. Então fiz até uma pauta aqui porque são vários temas para eu não me perder. Então a gente vai falar um pouquinho do caso Americanas. Não vamos recapitular tudo, mas vamos pensar um pouquinho aqui o que a gente aprendeu com esse acontecimento e o que ele afeta o nosso bolso, as nossas finanças, para a gente olhar para frente e conseguir tomar melhores decisões ou estar mais atento ao que pode acontecer aí de influências quando a gente pensa em empresas e muito voltado para o mercado de ações. O segundo caso foi o Nubank, né, pessoal? Quem acompanhou aí nos noticiários que o Nubank tinha um produto aí para reserva de emergência que, na verdade, fazendo o link com Americanas aí, esse produto estava atrelado a debêntures da Americanas. Aí, quando as ações da Americanas caíram, a reserva de emergência do pessoal caiu também, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho esse acontecimento também e fazer umas conexões. E entre hoje e ontem saiu aí também que as lojas Marisa também estão com endividamento alto aí. Poxa, o que está acontecendo então com o varejo? É melhor não investir em varejo? Vamos esquecer ações de varejo? O que fazer, né? O que está acontecendo? Então, vamos abordar isso também. Uma super novidade aí que saiu também do Tesouro Direto é o produto Tesouro Direto Renda Mais, que é um produto que o Tesouro disponibilizou para você criar sua aposentadoria complementar. Não sei se vocês ouviram sobre isso, mas a gente vai falar também do Tesouro Direto Renda Mais aqui para explicar para vocês essa novidade, como vocês podem aproveitar também para dar uma ajuda aí na aposentadoria de todo mundo, né? Afinal, a gente quer se aposentar algum dia, né? A gente não sabe se vai dar, mas a gente espera que dê, né? Então vamos lá. E por último, mas não menos importante, essa batalha do governo com o Banco Central sobre a autonomia do Banco Central, sobre redução de juros da taxa Selic, o que está acontecendo, o que isso influencia para a gente. Então, esses são os temas. O último não é menos importante, então a gente vai começar com ele. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com esse embate do governo com o Banco Central. Bom, se vocês têm acompanhado as manchetes, o nosso presidente tem sido bem incisivo com o Banco Central, especificamente para que ele reduza as taxas de juros. Por quê? Porque o governo precisa baratear o crédito para fazer com que os seus programas assistenciais, que foi uma das pautas do governo eleito durante as eleições, possam ser implementados. E uma taxa de juros muito alta eleva a dívida do governo. E isso prejudica a implantação dessas ações de assistência social, vamos dizer assim, à população mais carente. E o governo tem atacado bastante a autonomia do Banco Central. E por que isso é ruim para o Brasil? Por que o Banco Central perder a autonomia
é ruim. Pensa comigo assim, você ganha R$ 1.000 por mês, só que você quer gastar 10 mil. É isso que uma pessoa que cuida tanto das metas fiscais quanto do orçamento, ela vai fazer. Poxa, eu ganho 1.000, mas quero gastar 1.000, então ela vai começar a gastar dinheiro. Pensa assim, na tua empresa, você é da área comercial e você mesmo define a tua meta de vendas do mês. Então tá fácil você bater a meta, porque o mês que você sabe que vai vender mais, você põe uma meta mais alta porque você sabe que vai atingir. No mês que você sabe que vai vender menos, como por exemplo agora fevereiro, que tem carnaval, o movimento é menor, então você abaixa a sua meta para você bater a tua meta, mas a empresa não vai ganhar nada, porque o faturamento vai ser menor, só que você vai bater a sua meta. É mais ou menos isso que o governo quer fazer, ele quer tomar conta do Banco Central também para diminuir a taxa de juros, isso vai elevar o gasto fiscal e tudo bem, vai implementar aí uma série de medidas sociais, mas a conta vai ficar para a população brasileira como um todo pagar aí através de impostos e dívidas do Brasil aí, tá bom? Então, basicamente esse é o cenário aí desse entrave entre o governo e o Banco Central. Essa autonomia do Banco Central não é nenhuma novidade. Os países desenvolvidos como os Estados Unidos, eles já atuam nesse modelo, que é como atua o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, onde ele tem total autonomia para mexer nas taxas de juros independente do governo. Isso é uma prática que, no ditado popular aqui, seria não deixar o lobo tomar conta do galinheiro. Então, justamente essa atitude de autonomia preserva isso. Alguém olhando a política monetária e o governo cuidando do fiscal para que ele tenha uma dívida sobre o produto interno bruto equilibrada, não haja uma gastança que prejudique o país e ele venha entrar em uma moratória aí no pior cenário. Então por isso que é importante o Banco Central manter a sua autonomia, para que tenha alguém aí imparcial administrando a política monetária da nação e fazendo esse equilíbrio entre os poderes. Tudo bem? Aí a gente vai para o caso da Americanas. Quem acompanhou aí o caso da Americanas, eu dei uma olhadinha como estava o pregão hoje à tarde. Tava a ação da Americanas R$ 1,21, hein? E aí, hora de comprar? Vamos pegar toda a poupança aí, toda a economia, torrar em Americanas, porque tá barato agora, né? Acho que não, né? Acho que é melhor ter um pouco de paciência, ter um pouco de calma, não é o momento. Bem, não sei se todos acompanharam aí, mas no começo do ano, por volta do dia 11 de janeiro, o CEO então empossado aí da Americanas, junto com o chefe de finanças, o CFO, identificaram aí uma inconsistência contábil de cerca de 20 bilhões de reais nas demonstrações financeiras da Americanas. Isso derrubou os papéis da companhia desde esse fato relevante e tem uma briga aí forte entre os grandes bancos, que são os principais credores da Americanas, e os sócios de referência, que são o Jorge Paulo Lemann, o Teles e o Sicupira aí, numa briga ferrenha, e até um dos sócios agora, ele assumiu as negociações nessa semana junto aos grandes bancos. Só para não estender muito nesse assunto e você entender o que aconteceu ali com a Americanas, basicamente o que afetou essa dívida aí de 20 bilhões foi uma operação chamada risco sacado, que eu vou tentar explicar como eu expliquei para a Valentina quando ela me perguntou no carro o que tinha acontecido com a Americanas. Pensa que você é o dono da padaria e aí você compra farinha de trigo aí para fazer o pão do teu fornecedor. Teu fornecedor emite uma nota fiscal para faturar daqui a 90 dias. Então você vai pagar esse fornecedor daqui a 90 dias. Só que chega aí no quarto, quinto dia, o fornecedor chega para você e fala: pô, dá para adiantar essa nota aí e me pagar logo? Estou precisando do dinheiro aqui. Aí a Americanas o que faz? A padaria o que faz? Banco, paga à vista aí esse meu fornecedor que eu pago para você daqui a 120 dias. O banco fala: tudo bem, assina um contrato onde eu vou pagar o teu fornecedor agora, vou pagar o teu fornecedor de farinha de trigo agora, só que daqui a 120 dias você vai me pagar o valor dele acrescido de um juros.
Então, isso com essa transação com o banco se torna uma dívida financeira, que no balanço empresarial iria como uma linha de dívida financeira, encargos com juros. E isso é um valor que é atualizado, porque os juros são atualizados, se você não paga na data, vão atualizando os juros. Muito bem, esse foi o ponto onde a contabilização da Americanas falhou, ou as investigações vão descobrir o que aconteceu de fato aí. Ela não registrou como dívida financeira, ela registrou como uma rubrica de dívidas com fornecedores. Dívidas com fornecedores não há incremento de juros, e dívida financeira tem incremento de juros. Então ficou um valor aí no limbo de juros devido que não foi reconhecido como a dívida da empresa junto ao setor financeiro, levando aí esses 20 bilhões de dívidas. Tudo isso, o que aconteceu? Fez com que as ações da Americanas elas caíssem. Por quê? Porque ela tinha debêntures, títulos lançados no mercado atrelados a essas dívidas, a essa sinalização de pagamento, e essas debêntures perderam o seu valor em 50%. Isso afetou tanto as ações da Americanas, quanto, agora eu vou fazer a conexão com o Nubank. O que aconteceu com o Nubank? O Nubank tinha lá um produto chamado de reserva de emergência. Vamos entender o que é uma reserva de emergência, pessoal. Reserva de emergência, quando você faz para cuidar das suas finanças, é um valor que você tem em um produto de baixo risco, de alta liquidez. Para quê? Para que no momento de emergência, faltou dinheiro para pagar uma prestação, teve uma emergência médica, você consiga sacar esse valor rapidamente, você não tenha uma perda financeira por questões de antecipar esse resgate e você honre a tua dívida rapidamente. Então ele é um produto que normalmente ele é atrelado ao CDI, que está alinhado aí com a taxa Selic, e que tem alta liquidez. Se você faz um CDB hoje, amanhã ou depois você pode resgatar e vai ter imposto de renda só sobre o rendimento do período. Outros investimentos que você faz, por exemplo, em fundos de investimento, são produtos de longo prazo. Se você resgata esses produtos antes, você tem um imposto sobre toda a operação, você tem taxas de carregamento desses investimentos que vão corroer a sua rentabilidade. Então, quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente precisa de um produto que não tem risco, ou seja, tem um risco muito baixo e tem uma liquidez alta. O que o Nubank fez? Parte da reserva de emergência desse produto dele, chamado de reserva de emergência, possuía investimentos na Americanas. Uma fração pequena, mas existia uma fração aí investida na Americanas. Quando as ações caíram, quando as debêntures perderam a liquidez, houve uma perda de rentabilidade nesse produto de reserva de emergência do Nubank. Bom, os estrategistas desse produto logo realinharam os investimentos, a carteira que estava atrelada ao produto, retirando a Americanas dele, mas nesse período onde esse produto, esse ativo estava atrelado a Americanas, houve uma perda de rentabilidade, o que não deveria acontecer quando a gente pensa em um produto aí de baixo risco e alta liquidez. Então fica aqui um aprendizado e um ponto de atenção nesse sentido. E agora a gente vê aí uma notícia recente aí do Brasil Journal, que divulgou que a Marisa, as lojas Marisa estão aí com uma renegociação de dívida de 200 milhões de reais. Bom, me preocupo com varejo, não vou mais investir em varejo, o que está acontecendo? Basicamente, todas as companhias de varejo, elas tomam dívidas de curto prazo emitindo debêntures, e essas debêntures elas estão atreladas aí a uma rentabilidade que normalmente está vinculada à Selic. Como a gente saiu lá do passado de uma Selic de 2% ao ano para agora 13,75% ao ano, que foi a última reunião do Copom manteve nesse percentual de 13,75%, isso gera um custo de dívida maior para essas empresas. Então elas precisam renegociar essas debêntures, ou alongar o prazo, ou renegociar esses instrumentos para diminuir o custo dessa dívida nos seus balanços. Como todo mercado financeiro roda em ciclos econômicos,
muito provavelmente elas vão ter um tempo aí para se adaptar nesse período de taxas elevadas, mas no longo prazo, sempre que há uma visão de investimento nesse tipo de ativo, a tendência é que em ciclos de baixa da taxa de juros, elas venham recompor essa receita. Então, sempre pensando em longo prazo, pode ser interessante manter em sua carteira uma varejista, mas no momento elas estão aí bem, vamos dizer assim, com a corda no pescoço em relação ao custo da dívida delas, porque está atrelado aí a uma taxa de juros alta, vinculada à Selic aí, que está em 13,75% ao ano, pessoal. E o que a gente traz de aprendizado aí desses 3 eventos, né? Da Lojas Americanas, do Nubank e da Lojas Marisa aí no tema do renegociação de dívida dela. Bom, primeiro, o tema da reserva de emergência, que todo mundo ouve, acha importante, mas ninguém pratica, né? Então muita gente que tem investido em ações aí não tem reserva de emergência. Isso é um erro gravíssimo. Então você precisa construir a sua reserva de emergência e um produto bancário de risco baixo e alta liquidez, que seria aí um Tesouro Selic da vida ou um CDB 100% CDI que o seu próprio banco dispõe para você. Se você precisar entender melhor o que é uma reserva de emergência, o que ela tem que ser composta, te convido a conhecer aí o nosso curso Método Ágil Finanças Pessoais, onde a gente se aprofunda mais nesse assunto aí de reserva de emergência, como criá-la, quais os passos que você deve dar para começar a investir. Então consulte aí o link do nosso curso Método Ágil Finanças Pessoais na nossa bio, tudo bem? O segundo ponto é que quando se trata de investimento, você precisa diversificar. Então diversificar, primeiro, tendo a sua reserva de emergência e segundo, diversificar nos tipos de investimento que você tem. Então se você está investindo em ações e só está colocando em ações de um setor, por exemplo, de varejo, ou por exemplo só de petrolífera, ou só de bancos, você está concentrando o seu risco em um setor. Isso é muito perigoso, porque quando tem um baque, como ocorreu no setor de varejo, suas ações vão despencar. Quando você diversifica a tua carteira entre setores diferentes, se um setor cai, o outro está aumentando ou está estável e o teu risco é mitigado, a tua volatilidade é diminuída. Então é importante diversificar tua carteira entre segmentos e dentro dos segmentos escolher os melhores ativos para você estar alocado aí. E aí é muito estudo, é muita análise de informações e como nós vimos aí, nesse caso da Americanas, ninguém está a salvo, né? Até os grandes analistas aí, as agências de rating, colocavam Americanas aí num rating elevado aí de investimento e aconteceu o que aconteceu. Por isso, acompanhar de perto as ações que você tem na sua carteira é super importante. E, por fim, diversificação tanto de investimentos, de tipo de produtos, então ter produtos aí de baixo risco, médio e alto, e dentro dos seus ativos também ter diversificação. Não é só porque você tem ações, você vai concentrar em ações de um segmento só. Você precisa diversificar dentro desse público aí, dentro de vários segmentos, aqueles que você deseja investir, você precisa estar diversificado também. Tudo bem? Temos perguntas aí, alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui. E o futuro das criptomoedas? Criptomoedas, o que eu tenho visto aí? Eu não tinha investido até então em criptomoedas porque era um negócio que eu não estava acompanhando e não estava entendendo ainda. Tenho colocado o meu pé com muita cautela. Por quê? Porque a gente tem visto que as criptos elas têm acompanhado a mesma curva que o índice Dow Jones tem apresentado lá fora. Então, quando o Dow Jones aumenta, as criptos aumentam, quando ele cai, elas caem, na maior delas, que é o Bitcoin, por exemplo. Então, ele tem uma correlação, tem demonstrado uma correlação com o Dow Jones. E aí entra o que eu falei da diversificação, né? Então, você está investindo num ativo que está acompanhando um índice já de ações. Se você já investe em ações lá fora, aí você tem que estar atento a isso. Eu acho que você precisa estar exposto a todo tipo de ativo, mas não entrar com a cabeça, como muitas pessoas têm feito. Você precisa investir com cautela, porque vamos lembrar, lá atrás o Bitcoin estava em $60 mil a cotação, agora caiu, está em 24 mil,
no começo do ano estava ali por volta de 13 mil, 16 mil, ele voltou a crescer agora e bateu 24 mil. Então, como todo investimento, tem um risco e tem uma volatilidade. O que eu recomendo para você, esteja primeiro com a tua reserva de emergência construída, com investimentos de longo prazo estabelecidos e comece a testar outros produtos. Então, eu tenho a possibilidade hoje de testar esse produto porque eu já tenho outros investimentos consolidados que me permitem tomar risco, mas é um risco baixo. Vou experimentando, vou entendendo e se fizer sentido eu vou aumentar a minha alocação. Mas nunca entre de cabeça, né? Muitas vezes as pessoas, vou investir em ações, vou ser trader. Ser trader, pessoal, não é para qualquer um, não é hoje você ganha um dinheiro, amanhã você perde o dobro. Então tem que tomar cuidado. Quando você fala de investimentos, o melhor caminho é pensar no longo prazo, porque ser trader é para poucos e poucos que têm muito dinheiro influenciam o mercado. Essa é a diferença dos tubarões e dos peixes pequenos. Então o trader mesmo, os grandes investidores, eles movimentam o mercado porque eles têm volume. Então tomem cuidado com isso, não caiam na falácia do pessoal aí que quer falar que você vai ganhar dinheiro fazendo trader do dia para a noite. Isso é uma falácia que pode colocar em risco os teus investimentos, tá bom? Então muito cuidado. Legal, então respondidas as dúvidas, vamos falar um pouquinho agora de Tesouro Direto Renda a Mais. O que é isso, pessoal? No começo do ano, o Tesouro Direto lançou um produto chamado Tesouro Direto Renda a Mais, que é um produto focado na complementação da aposentadoria. Então você que está pensando aí em se aposentar daqui a alguns anos e, poxa, mas a aposentadoria do INSS vai me dar um valor muito baixo, esse é um produto que foi desenvolvido para te gerar uma renda complementar no período que você desejar. Então, ele é um produto que ele tem uma rentabilidade atrelada à inflação, ou seja, ao IPCA, mais um prêmio. Por exemplo, IPCA mais 6%. Então, significa que você vai ter o rendimento atrelado ao IPCA, que está rodando em 5,7%, mais 6%, que é o prêmio que ele paga. Então, você vai começar a investir nesse produto mensalmente e aí, no período que você determinar que você quer se aposentar, como por exemplo daqui a 20 anos, então você determinar daqui a 20 anos eu quero me aposentar e ter uma renda aí de R$1.000 por mês complementar. Então você vai começar a receber essa renda de R$1.000 a partir da data que você definiu que você quer resgatar mensalmente pelo período de 20 anos. Então esse é um produto interessante para quem quer uma renda complementar aí para quando se aposentar. Eu vou fazer uma simulação aqui no site do Tesouro Renda Mais para você ter ideia como que é e a gente vai deixar o link aí para você simular também na bio, tá? Então vamos lá, entrando aqui no site que é tesourodireto.com.br/renda mais, ele vai colocar aqui, ó, simule sua aposentadoria com nossa calculadora. Então vou colocar aqui, vou fazer minha simulação. Tenho 44 anos, coroa enxuta. Quero me aposentar vou colocar 60 anos, não quero 65 não, quero antes aí. A renda extra que eu quero é vamos colocar R$1.000 aqui, R$1.000. E tenho, vamos colocar R$1.000 para investir agora. Essas são os itens que você precisa preencher para simular. Vou clicar aqui em descobrir meu título. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Descobrimos o melhor título para você. Tesouro Renda Mais 2040. Rentabilidade IPCA mais 6,43% ao ano. Título 2040 é o ano que eu vou ter que pagar, então vou ter que pagar até 2040 e vencimento 2059, ou seja, eu vou investir nesse título, em 2040 eu começo a receber pelo período de 19 anos. E quanto eu vou receber? Os R$1.000 que eu falei aqui. Então ele vai informar aqui, você precisa ter na sua aposentadoria 59 títulos do Tesouro Renda Mais para receber
R$ 1.000 por mês por 20 anos, a partir de 15 de janeiro de 2040. Então, se eu fizesse essa compra de título hoje, eu teria que começar a mensalmente comprar aí títulos para atingir 59 títulos, para que em 2040 eu comece a receber por 19 anos uma renda complementar de R$ 1.000. Como eu estou colocando aí, que eu falei que eu posso colocar R$ 1.000 agora, estes R$ 1.000 representam 0,29 títulos, que custam hoje R$ 234. Então eu teria que pagar mensalmente aí R$ 234 para construir aí uma carteira de 59 títulos nessa simulação que eu fiz, que vai me gerar a partir de 2040 uma renda complementar de R$ 1.000 por mês. Qual que é o risco desse produto? Baixíssimo, porque ele é vinculado ao título do governo. Então o título do governo é um título mais seguro, né? O governo, só se ele entrar em moratória que você vai perder algum tipo de dinheiro aí no título, mas é um título muito seguro porque é um título governamental e o governo honra essas dívidas porque ele precisa gerar mais crédito, emitir novos papéis para tomar aí dinheiro e investir no Brasil e na economia. Quem garante o pagamento? Esse título ele é garantido pelo próprio Tesouro. Então o Tesouro ele garante o pagamento desse título a partir do momento que é feito aí o último investimento, o prazo que você determinou, no nosso exemplo 2040, então o Tesouro que vai te remunerar mensalmente aí nesse título. Quais outras dúvidas que podem surgir aí em relação a esse título, pessoal? Eu tenho uma previdência privada, influencia em alguma coisa? Não influencia em nada, você pode continuar com a tua previdência privada e fazer também a previdência complementar através do Renda Mais. Uma diferença interessante, esse Tesouro Renda Mais, ele, se você carregá-lo até o final, ou seja, se você não resgatar esse título antes do vencimento, na nossa simulação aqui 2040, você não paga a taxa de custódia da B3, que é quem administra o título. Então você não vai ter o custo de taxa de custódia de todo esse período, e o imposto de renda também é regressivo, ou seja, se você levar o título até o final, você vai pagar a menor taxa de imposto nessa operação. O que é diferente de um tipo de previdência privada, que é o tipo de previdência PGBL? O tipo de previdência privada PGBL, você pode, na sua declaração de imposto de renda, abater os valores que você fez de contribuição no ano. Já nesse Tesouro Renda Mais, não, você não consegue abater esses valores investidos do teu imposto de renda. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois produtos. No PGBL, que é privado, você abate do imposto de renda, no Renda Mais não tem abatimento do imposto de renda, e se você carregar até o final, você não paga a taxa de custódia da B3 aí, tudo bem? Que mais? Alguma dúvida aí? Nenhuma? Política econômica. Bom, tem muitas questões que envolvem política econômica dentro desse investimento do Tesouro, mas vamos lembrar, o governo precisa honrar esses pagamentos para garantir que ele gere mais crédito e consiga fazer os investimentos na economia. Então, podem ter as oscilações de curto prazo, mas se você carregar o título até o final, o que foi contratado o governo vai honrar. No nosso exemplo, IPCA mais 6% é o que ele vai honrar lá na entrega do título. Nesse meio do caminho, sim, pode ter muita volatilidade, a rentabilidade pode cair, pode crescer muito também, mas o governo tem o compromisso de efetuar esse pagamento no final do período para honrar esse título aí para você, tá bom? Então, o risco, diria, de carregamento até o final é muito baixo aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esses foram os temas aí da nossa live de hoje. Eu espero que você tenha tirado aí algumas dúvidas que possam ter passado pela sua cabeça, e se você precisar aí tirar mais dúvidas, nos acompanhe em nossos canais, então no nosso Instagram aqui, link na bio para outras informações dos nossos produtos e serviços, nosso site passanocredito.net.br,
e agora nosso canal do YouTube aí, Dimas Pinheiro, onde nós vamos colocar também o vídeo dessa live, tá bom? Um abraço e até mais!